Divino Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para nós e aqui estamos reunidos para mais uma ocasião que poderemos estudar os Teus ensinamentos, a doutrina espírita, por meio do Apocalipse de João. Agradecemos essa prerrogativa que temos recebido de podermos aqui nos reunir semanalmente para que nossos espíritos se enriqueçam de novos valores que nos proporcionarão auxiliar os irmãos da humanidade por meio do contato social, buscando pelo exemplo, pela convivência fraterna, levarmos adiante a mensagem do Evangelho do Espiritismo. Que os estudos sejam também proveitosos para os irmãos aqui presentes, que nos honram com a sua companhia, que nós sejamos felizes nas abordagens, no entendimento, nos comentários. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Boa noite. Dando então continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 21, versículo... Tem alguém aqui? Erlane daí. É porque eu vi a bolsa dela ali. É que ela foi levar um negócio em casa, já volta. Capítulo 21, versículo 1 em diante. Então vamos lá. Capítulo 21, os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, e de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pode sentar aí, menina. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Deixa eu só verificar, eu fiz uma anotação aqui correspondente de Gênesis. Olá, menino. Sumido, hein? Melhorou? Tô zero. Gênesis 2, 4, deixa eu ver aqui. Ao que se refere? 2, 4. Bom, muito bem. Nós iniciamos na semana passada esse estudo do versículo... Não sei se você tem a 90. Acho que não.
está na página 89, nós já terminamos a página 89, já estamos na página 90. O versículo diz o seguinte: e vi um novo céu, 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nós já trabalhamos esse ponto, e vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então nós aqui podemos entender do ponto de vista, por exemplo, subjetivo, que aqueles valores, aqueles entendimentos, aquelas propostas que eram a nossa alegria, já não atendem mais a partir do momento em que nós estudamos, por exemplo, que temos estudado. Então nós já não podemos mais nos entregar a determinados movimentos complexos que representavam a nossa alegria, felicidade, os quais nós nos comprazíamos, porque, de modo geral, buscávamos o atendimento a paixões, desejos, emoções complexos, ou de forma complexa, porque existe a maneira natural, coerente, de acordo com a lei divina, de atendermos desejos, paixões e emoções. Então esse é o ponto que nós aqui estamos estudando. Do ponto de vista do plano de evolução da Terra, estamos aqui trabalhando com o primeiro céu, mundo expiação e provas, já vai passando para nós. No nosso campo do entendimento, o mundo de expiação e prova já tem que ter passado, ou seja, tudo aquilo que representa, da nossa parte, atendimento a propostas que nos mantém no mundo de expiação e provas, já a elas não podemos mais nos entregar de forma voluntária, como ocorria anteriormente. É preciso, então, sublimar, transformar paixões em virtudes e sentimentos nobres, para que, então, consolidemos o novo céu. E o mar já não existe, ou seja, fim da necessidade de reencarnações, que já temos aqui, já trabalhamos isso na semana passada. O mar, por exemplo, é um ambiente tumultuado, turbulento, com ondas. Então representa aí uma complexidade que vai passando. O mar vai se tornando mais tranquilo, simbolizando aí no mundo de regeneração. O mar vai se tornando mais tranquilo, porque nossas paixões, nossos sentimentos vão se serenando. É o mar interior de cada um de nós aí que se reflete no exterior e mantém o exterior. Cada um de nós contribui com uma parcela para a confusão reinante, seja pelos pensamentos desencontrados, pelas atitudes infelizes, posturas que não mais são consentâneas com a condição de espírita, ideias complexas que ainda, vez que outra, ainda colocamos em movimento no mundo, mantém o mar tumultuado. E vamos lembrar que quem acalma tempestade, turbulência do mar, é Jesus, ou seja, é o eu interno que já busca a renovação. Não é o Jesus de fora. O Jesus de fora é a gente da misericórdia, que nos acolhe, que nos auxilia, que é o trabalho dos que amam, dos que consolam. Mas o nosso objetivo é a solução dos problemas, a resolução daqueles fatores, daqueles dramas que nos trazem
de forma repetitiva para reencarnações semelhantes ao longo dos séculos. É o que nós estamos buscando aqui deixar para trás, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A reencarnação agora vai se tornando mais suave, ou seja, os elementos não reencarnam mais para expiação, porque necessita de expiação quem tem imperfeições com as quais não consegue lidar de forma consciente. Entra no ritmo rotineiro da repetição dos hábitos. Então chega um momento que a misericórdia que não apressa a expiação, sabe esperar, pode impor uma encarnação em que nós teremos beneficiados por alguma limitação que impedirá permanência de determinadas posturas e hábitos. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eu, João, vi a santa cidade. É um movimento, repetindo também, nós não vamos ver a santa cidade se não estivermos buscando novos valores. Os espíritos investem em quem investe. É preciso haver o investimento, o estudo, a indagação, o trabalho, que tudo isso representa busca de novos valores, e estando na busca, não mais naquela busca desenfreada do mundo, pelos movimentos do consumismo, do materialismo, e já estando deslocando o centro do interesse. A busca para os valores do amor, da justiça e da ciência, nós então vamos receber respostas, porque estamos emitindo vibrações, pensamentos, sentimentos que vão se elevar aos céus, os planos espirituais superiores, e vamos obter a resposta. A resposta é a Jerusalém que desce, Santa Cidade. E nós aqui vamos ver. Podemos, por exemplo, didaticamente, falar que a Santa Cidade é nosso lar. O nosso lar representa aquele plano imediato do mundo espiritual a que podemos almejar. Nosso lar simbolizando todas as colônias que se lhe assemelham. Devem ser milhares, se não milhões, na Terra. Não existe apenas um. São milhares ou milhões de grupamentos que têm aquela característica ali de regeneração. Então é um mundo de regeneração que vai sendo revelado para nós, para que nós observando, por exemplo, observando o que se estuda em nosso lar, o que se vivencia, quais são as práticas do cotidiano, como é a organização social, nós então possamos acelerar a implementação de tudo isso aqui na Terra, para que o mundo se transforme. O que nós temos que entender, precisamos entender, o que nós chamamos umbral, regiões de sombra, que se mantém aqui no nosso nível, por causa da imantação psíquica que nós mantemos com os espíritos por meio das paixões, isso vai deixar de existir. O mundo de regeneração não tem umbral. Em regeneração tem colônias de regeneração. Espíritos que necessitem ainda de expurgar imperfeições e paixões desenfreadas serão transmigrados, porque isso não se fará mais na Terra.
O mundo de regeneração é um plano para os espíritos penitentes, as almas penitentes acabarem de se depurar. Entendido? Então, porque com o aprimoramento intelecto-moral, os trabalhos de reeducação nas colônias, dos espíritos desequilibrados, viciosos, violentos, que ao desencarnar vão permanecer em situação difícil, à medida que o processo for de reeducação vai se acelerando, porque nós sabemos que as colônias, o número das colônias vai se multiplicando, os espíritos arrependidos vão aumentando de número, vão se engajando nos processos de renovação, de transformação. Então, é como se o plano superior fosse descendo, didaticamente falando, mas o que acontece é o seguinte: vai havendo o saneamento da psicosfera. Então, por que existe uma psicosfera sombria, chamada de umbral, junto de nós? Vamos repetir. Porque nós, viciosos, violentos, imperfeitos, mantemos, são vibrações, as nossas vibrações, as emoções descontroladas, as paixões asselvajadas, exercem uma alteração no plano espiritual, na tessitura do plano espiritual. O umbral existe porque nós é que mentalmente criamos essa região. Transformamos uma faixa, vamos colocar assim, transformamos uma esfera espiritual em um ambiente turbulento, conforme vemos nas obras de André Luiz, na coleção Nosso Lar. Aquilo não existia de princípio na Terra. Existia o plano espiritual, com seu ambiente espiritual normal, de mundo primitivo, de mundo... À medida que vai se avançando a evolução intelecto-moral, a razão, nós então vamos alterando essas regiões. Por isso é que elas são desarmonizadas, não tem beleza, não tem atrativos, não tem calmaria, são muitos espíritos desesperados. À medida que esses espíritos vão sendo reeducados, aqueles mais endurecidos vão sendo retirados. Então vai deixando de haver essa ambiência. Onde é uma furna, vamos representar aqui. Onde se encontra uma furna, vai-se ali construir um posto de socorro. Uma colônia espiritual. Misericórdia divina, né? Atuando. A misericórdia divina atuando pelos espíritos que se transformam, que se reeducam e que se propõem a trabalhar. Certo? A misericórdia acolhe, por exemplo, Nosso Lar. A misericórdia acolhe, nos busca lá todo amarrotados lá no umbral, em função dos desmandos, das imperfeições. Nós nos arrependemos, aí nós vamos dizer, deve ter um Deus aí para me ajudar de alguma maneira. Então, os espíritos ajudam, recolhem. Aí o espírito vai entrar num trabalho disciplinar para corrigir o desvio. Se ele não der conta, ele precisa reencarnar. Outros fogem da colônia, voltam para onde estavam. E vão reencarnar dali de forma compulsória. Como que se dá a reencarnação compulsória? Pela própria lei da atração. Espíritos viciosos que se unem em matrimônio traem espíritos viciosos que estão ali junto deles e reencarnam compulsoriamente. Pela lei natural. Quem já estudou as obras de André Luiz vai se lembrar do livro, se não me engano, Missionário da Luz, que a maioria das reencarnações se dá de forma automática.
segundo a lei. Qual lei? De atração. Lei de sintonia. Dois elementos viciosos se namoram, casam, gravida, quem vai reencarnar? Príncipe da luz, Jesus? Não, que eles atraíram ali no... Por misericórdia, um espírito que ama aquele grupo ali, que se uniu, pode pedir uma reencarnação como filho para ajudar o casal, a família. Mas é por misericórdia. Se ele tiver merecimento, então o movimento de compaixão, de piedade dele, gera a oportunidade. Então ele vai conviver com um grupo familiar difícil, complexo, para por meio do contato social, em que o mais adiantado auxilia o menos adiantado. Então, à medida que vai havendo o processo de renovação, de educação, transformação moral, o umbral vai desaparecendo, amigos. E o umbral é matéria mental deletéria, infeliz, que cada um de nós, quando tem um momento de desequilíbrio, de desorganização mental, coloca lá uma vibração naquela região. Então, quanto mais nós nos aplicamos aos estudos, a pensamentos nobres, ao cultivo do bem no dia a dia, por isso que nós insistimos no dia a dia, a caridade não precisa ser praticada só na casa espírita, a caridade é no dia a dia. Como que nós convivemos com vizinhos, com transeuntes, no trânsito, no comércio, atividade do dia a dia, é o momento de nós irradiarmos algum sentimento bom e nobre. Das trocas naturais, tendo paciência com um caixa de supermercado, com um atendente de farmácia, tendo paciência na espera, na fila, mas ali estamos irradiando. Principalmente para os desencarnados que estão ali naquele ambiente, às vezes querendo uma oportunidade de tumultuar. Então eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, são os valores do superconsciente descendo para a operação no campo consciente, e nós vamos operar esses valores em meio a quê? Em meio às nossas sombras. Porque nós somos pródigos no passado em alimentar a sombra interior. Hoje, então, o processo é esse mesmo. Nós vamos gerar a luz com o material da sombra. E o material da sombra, ele é neutro. A matéria que compõe a tessitura do umbral é a mesma que compõe a tessitura do nosso lar. É a mesma matéria, a matéria é neutra. É o fluido cósmico universal. Que é o pensamento de Deus. E foi superficialmente alterado. Essencialmente ele não se altera. Por exemplo, nós vamos lembrar do livro Libertação, quando o Saldanha, que era um obsessor, que impunha pensamentos complexos a uma irmã, ele passa, sob a orientação do mentor, passa a impor pensamentos melhores. Ele só mudou o quê? A intenção. Porque a matéria que veicula o pensamento, a vibração é de primeira qualidade, é fluido cósmico universal. Nós o sombreamos com as nossas características complexas. E o nosso sistema
Por exemplo, a descida de um sistema operacional reeducativo, como a doutrina espírita. É o nosso objetivo aqui. Então, nosso objetivo qual que é? É consolidar no nosso mundo interior, consequentemente, transmitindo para os irmãos da humanidade a excelência dos princípios espíritas. Agora, nós precisamos concordar que eles são excelentes. Porque eles vão ficar brigando na nossa intimidade com as ideias preconcebidas que nós trazemos. Ideias preconcebidas de grupos políticos, de grupos filosóficos, de grupos familiares. Vai lutar com tudo isso no mundo interior. É a luta interna. E vai ser o nosso trabalho. Ou a doutrina espírita é para nós excelente, ou não é. Ou não é. Se nós não achamos que ela é excelente, estamos perdendo nosso tempo. Perdendo a oportunidade de crescimento, de evolução. Se achamos, concordamos que é excelente, é preciso, então, a vivência, a busca. Tirar o máximo proveito, né? E superar os desafios. Nós vamos ter desafios. O desafio é o dever que nos chama. Fazer resmungando, mas fazer. Ah, aquilo desagrada? Desagrada, mas vamos fazer. Que assim que a gente quebra. O dever contraria o impulso do coração. Por que contraria o impulso do coração? Porque nós amamos outras coisas. Amamos outras coisas. Aí quando surge um imperativo do dever, nós queremos dar um jeitinho, não é isso que acontece às vezes? Dar um jeitinho. Que é o movimento natural do nosso eu, tá? Movimento natural. Dar um jeitinho para escapar. De modo geral, todos nós fazemos isso numa certa medida. De forma sutil, de forma consciente, de forma ostensiva. É porque o nosso estado ainda a ser trabalhado. Estamos trabalhando. Vai demorar? Vai demorar. Eu, João, vi a Santa Cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, os valores superiores descem do plano superior. Mas eles não caem aqui de paraquedas. Não é assim. Ah, Jesus está lá no mundo espiritual, reúne, chama lá o chefe de gabinete, o ajudante de ordem. Vamos mandar para lá agora um bloco doutrinário de primeira qualidade para que povo lá. Vamos mandar. Não, não é assim não. O movimento é de baixo para cima. Baixo para cima. Tem que ter um grupo que está buscando. E, geralmente assim, aquilo que desce é para atender uma minoria. Que está buscando. Não é a maioria. A maioria que é que vocês estão vendo e nós estamos vendo aí no mundo. Porque a maioria quer ainda. O mundo é o resultado do que a maioria quer. A maioria quer a confusão. Então tem confusão nos meios religiosos, nos meios políticos, nos meios filosóficos, nos lares, nas oficinas de trabalho, nas repartições, na via pública. Confusão para todo lado. Porque é o que a maioria de nós quer ainda. Queremos a confusão, gostamos da confusão. Mas tem sempre uma minoria que é como se fosse uma locomotiva que puxa o progresso. Estão ali se esforçando, suando a camisa para melhorar o mundo. Então, em função dessa minoria, por causa das buscas, das indagações, dos bons propósitos, as coisas vão chegando. De acordo, amigos? Comentários? Por que não poder ser tímidos na prática do bem? Eu estive, inclusive, pensando aqui agora, Júlio, a extensão daquela máxima, fazer o bem sem olhar a quem. Aquele que assim procede, de repente tem um obsessor querendo detoná-lo
e ver fazendo bem, sem olhar aquilo, uma pessoa ligada àquilo obsessor, Exatamente. pode mudar a intenção de que, ué, mas peraí, tá ajudando o meu? Exatamente. Né? Então a extensão das máximas da doutrina, da religião, precisa ser observado muito, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Uhum. Mas, lamentavelmente, na Terra, os que mais fazem acepção de pessoas costumam ser os religiosos. Muito bem. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia. Isso aqui representa a saída daquela condição de sermos influenciados constantemente por espíritos inferiores. Que é o que trata a questão 459 do Livro dos Espíritos. Eu ia comentar no que vocês falaram anteriormente exatamente isso, que uma das grandes dificuldades nesse processo de elaboração, eu acredito que seja, além das nossas más tendências, a influência. Porque eu vejo que hoje o mundo, ele sofre muita influência em relação à política, em relação a várias outras coisas, sabe? Mas a influência é por causa dos encarnados. Os encarnados é que mantêm a influência. Exatamente. E aí está falando da influência espiritual. E os religiosos aí são os campeões, de modo geral. O elemento é religioso e vai lá na rede social, descumpre o mandamento, não prestarás falso testemunho contra o seu próximo. Lança uma mentira lá, chamada fake news. Exato. Quem que ele está traindo para o lado dele, em termos espirituais? Quem que está assessorando ele? Os inimigos? Os espíritos da mesma natureza, que pensam como ele. Ele está numa casca religiosa, um título de religioso, periférico, verniz social. Mas na intimidade está traindo. Então é daqui para lá, não é de lá para cá. O espírito não vai te influenciar para uma coisa que você não quer fazer. Os complicados também vem somente nas redes sociais, a facilidade. A seleção do joio do trigo está sendo feita por aí. Mas ainda que com a nossa imperfeição você ainda se vê fazendo algo errado e que haja uma conexão ali com uma atração espiritual, o reconhecimento disso é mais importante. Eu acho que é esse que é a formação, elaborar esse processo, é isso. Mas ao lado desse movimento existe uma ignorância voluntária. As pessoas não querem saber do mundo espiritual, não querem se instruir, elas querem, de modo geral, continuar naquele sistema da religião exterior. Fica na confusão 7 dias da semana. Parece que é uma 6 dias da semana. No sétimo dia da semana, vai lá, confessa. Isso. Ou vai lá, canta um louvor para o Senhor, está perdoado. As pessoas acreditam nisso. Paulo já tratava disso na Epístola aos Hebreus. Quando os judeus, anualmente, vão fazer o sacrifício na Páscoa, para os pecados serem perdoados, depois eles continuavam. Então o que Paulo vai dizer? Estão fazendo comemoração dos pecados. Vai lá uma vez por ano, mata o boi, mata o bezerro, para o sacrifício para agradar a Deus. Isso é antigo, o Deus lá de fora, lá nos confins do espaço. Sim. Aí, no outro dia, continua. Então Paulo fala disso em Hebreus. Sim. Então as pessoas desse movimento estão comemorando a confusão. Isso é cultural. Porque elas gostam da confusão, gostam da discórdia, gostam de semear cisânia, gostam de confundir as pessoas, divulgando mentiras.
para favorecer isso ou aquilo. Depois vão para o templo. Joelham, batem no peito, cantam os hinos, fazem a confissão, fica em contrição, depois continua fazendo a mesma coisa na semana que se inicia na segunda-feira. Então, não é esse tipo de religião que a doutrina espírita veio implantar na Terra. Não é esse tipo. O espiritismo é religião natural. É filosofia de vida para ser implementada no dia a dia e vai estabelecer a religiosidade natural que se manifesta no amor ao próximo, às coisas. Consequentemente a Deus, porque ninguém vê Deus. Alguém vê Deus? Deus não exerce ação direta na matéria. Deus está no coração. Então, para eu tratar bem Deus, eu trato bem as pessoas. Aí vem o desafio. Porque eu tenho que tratar bem, inclusive, aquele parente com o qual tem dificuldade. O cônjuge, o filho. É aí, amigos. Aí que dá dificuldade. É o lar. Não é o lar que tem a dificuldade? É ali que está o nosso oportunidade de crescimento. E o desafio é enorme, porque nós lidamos com resistências do passado, construídas ao longo das eras. Nós estamos lidando aqui na reunião com espíritos que estão há quanto tempo sem reencarnar? Ou que trazem problemáticas de quanto tempo? 2.500 anos atrás. Não é? Um dos princípios Demora. da doutrina é isso, né? Ter o Demora. conhecimento da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É do quê? Do Satã? Não, é do... Olha, tem uma dificuldade aqui com essa pessoa, então eu tenho que quebrar essa resistência. Como que quebra essa resistência? Convivência. Mesmo que seja resmungando por dentro. Convivência. Senão não quebra a resistência. Eu vou orar por ela, para ela melhorar. Pô, meu amigo, o problema está dentro de você. Está dentro de você o problema. Ela é o espelho que reflete a sua dificuldade. E cai a ficha. Então aqui, convivência. Senão não quebra. Vai deixar para outra reencarnação. É assim que a gente fala? Na outra reencarnação, vem como filho, né? Porque no filho você pode dar tapa na orelha, você pode dar chinelada, não pode? Hoje não pode mais, não. Mas não é? Na próxima, menos ainda. É o ditado. Mas não é cômodo, não é cômodo do elemento. Então depois ela volta com a minha filha e tal. Vai nessa. Vai nessa. Não deixar para depois que você pode consertar. Vai nessa. Isso vale para toda a parentela. Isso quanto você vai ter a possibilidade de voltar. Pois é. Então, quando nessas pessoas que nós vamos ver a Jerusalém se manifestando, gente. Que é a oportunidade de nós abrirmos o coração. O coração que está fechado. Porque aquele Espírito pintou e bordou conosco lá, merecidamente, porque não existe injustiça, e nós ainda estamos com a resistência no coração. Diga lá, Fernando. Kardec facilita para a gente nos dando o roteiro, e o roteiro, né, com duas questões espíritas. Amai-vos. Isso. Instruí-vos. Nem todos gostam de abrir um livro e falar assim, eu já li, não, mas vou ver de novo, que eu vou ter um outro entendimento. A pessoa não gosta de ler, não. De estudar, né? O nosso problema hoje não é nem tanto ler, é praticar, viu? Mas a leitura... Nós temos lido aqui, ó, por exemplo, eu lido com o material do Apocalipse desde 2009, quando eu ganhei lá, da minha amiga lá. Comecei a trabalhar no resumo. Estou estudando Apocalipse. Em 2013 nós começamos o trabalho aqui no... Você lembra disso? Foi 2013, sexta-feira. Depois nós passamos para a segunda. Olha,
em meu caso particular, de 2009 para 2023, são 14 anos. Beleza, Então, nós temos lido muito. Nós temos que praticar agora. Sim, mas isso Não é? que nos ajuda a praticar. É Às- você saber. Às vezes não, né? Não, mas saber. Sim, nós estamos sabendo. Fernando, Zé Luiz fala que quem tem 5 minutos de evangelho está orientado para a vida toda. Nós aqui já estamos na sofisticação do ensino, entendeu? Eu tenho tido muita ajuda com essa leitura que eu tenho. Sim, nós percebo todos- que todos todos os nós. estudos que a gente faz, eles sempre é a Complemento. mesma coisa. Então a É a gente mesma cai na coisa, mesma é, a coisa. mesma coisa. A gente está falando de, por exemplo, nesse estudo de hoje aqui, de apresentação diferente, mas que, Sim, né, Apocalipse é repetitivo. ele traz exatamente o que está escrito nas É. obras básicas. É porque é a nossa carência, É a nossa gente. É a necessidade, nossa carência. exatamente. A, nossa... Tem que repetir. Olha a importância da formação do hábito, é a a repetição. gente tem que reconhecer que a nossa carência é a nossa carência, ela se manifesta na convivência com o próximo. Com o próximo mais próximo. É aí que a nossa carência se manifesta, a nossa virtude não. Aí eu vou silenciar aqui porque ela está nervosa, porque eu sou superior, eu vou silenciar para ela ver se ela absorve a minha paciência. Isso aí já está perdido no circuito. Já se perdeu no campo da vaidade, no campo do orgulho, se perdeu. Porque ele se considera, não tem nada para aprender. Não vai aprender, não vai quebrar a resistência. Então, amigos, nós estamos estudando aqui os desafios. Nós precisamos conscientizar do desafio, porque nós temos muita coisa no passado que nós não temos condição de saber agora. Nós temos. E nem eu quero. Não, mas isso não tem que querer, não, que uma hora Eu vai... sei, vai mas, é. assim, eu buscar não sei, na hora certa. Não, mas eu aconselho a nós sermos um pouco mais ousados e querer, tá? Ah, tá vendo? Falei, será que é só eu que... Tem um princípio egípcio que diz ousar, querer, Né, pra ver saber se trabalhar mais a questão. e eu acho que fazer, se não me engano. Porque tem coisas... Ousar para você acelerar o passo da evolução. PP6. Porque Já eu- sabendo, dá para melhorar. Exatamente. Se na reunião vocês souberem alguma coisa a meu respeito, vocês podem me falar. Pode deixar que... Não, fica gravado, eu mando para você o áudio. Pode mandar. Né? Porque é sinal de avanço da evolução. Não adianta que quanto mais cedo saber, melhor. Pois é, mas veja bem, eu estou achando interessante, né? Como que é bom estudar. Essa é a minha visão, é superconsciente descendo para a ação no consciente. Como é que eles vão ver até mim se eu não sei, se eu não procuro ter boa vontade? E a contrapartida de você receber do subconsciente, do superconsciente, é que vai iluminar o subconsciente. Exatamente. O que vai acontecer com o subconsciente? Vai emergir. Onde que ele vai emergir? No estudo. O primeiro ponto. Segundo ponto, reunião mediúnica. Desafeto do passado. Até em casa. Aquele que você largou lá nas masmorras, lá da Idade Média, manifesta. Por que ele está manifestando? Porque Jerusalém está descendo. Quem acha que Jerusalém vai descer para ele ficar lá observando o templo de Jerusalém, o tabernáculo, o santo do santo, olha que maravilha, todo folheado a ouro, está perdido. E vai emergir é o passado. Ou não é isso que nós estamos vendo aqui na reunião mediúnica? Canalizada para um determinado elemento da reunião. Não é isso que está acontecendo? Vou preparar, amigos, porque vai chegar para todo mundo. Tem como não, hein? O que foi feito, está lá, foi feito. Nós vamos tomar conhecimento, nós vamos ver da altura. Olha, já tem condição de ver que eles estão estudando Apocalipse lá. Olha lá, a papelada na mesa. Olha lá. Tem uma lá que não para de escrever. Então, eles estão vendo, estão capacitando. Pode soltar agora? Pô, solta. Aí eles soltam. Para acelerar, entendeu? Então,
É isso, ou então é melhor para ficar em casa vendo televisão, não é? Dá menos trabalho, não dá? Mais alguém quer fazer comentário aí? Então, ó, Elana, tem essa confusão dos espíritos influenciando porque os encarnados chamam. O pensamento atrai e o desejo chama. Questão 469. Por que eles estão... Vamos repetir uma questão aqui. A gente precisa entender o processo. Então, vamos repetir. A repetição é a dinâmica da aprendizagem. O bem reinará na Terra entre os espíritos. Questão 1019. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando a lei de Deus, isso aqui é importante, ó. Resume tudo. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Praticando as leis de Deus. Nós citamos aqui o exemplo da fake news, vou repetir. Quem está nessa dinâmica está cortando lá o mandamento. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Que é religioso, está descumprindo, precisa repensar. Se não é religioso, está atolado na própria imperfeição ainda. Vai despertar, sabe-se lá quando. Só Deus sabe. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. Porque praticando as leis de Deus nós teremos melhores pensamentos e melhores sentimentos. Então, o pensamento atrai e o sentimento chama. Praticando as leis de Deus, melhores pensamentos, melhores sentimentos, vão atrair o quê? Chamar o quê? Espíritos bons, espíritos superiores. Por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, um movimento indispensável para que a Terra se torne mundo de regeneração é o quê? Banimento do orgulho e do egoísmo. Orgulho e egoísmo são sentimentos. Sentimentos que são vivenciados por quem? Que na Terra, entre todos os que estão evoluindo aqui na Terra, quais são os espíritos que emitem orgulho e egoísmo? São os animais? São os animais, ou Fernando? Não, ué. São os animais racionais, né? Ah. Somos nós. São os homens, os animais racionais. Então precisa banir. Como é que você vai banir o orgulho e o egoísmo? Você bane os homens que mantêm o egoísmo e o orgulho. Então tem uma parcela que vai se reeducar, vai concordar com a disciplina, e tem outra parcela que não sabe nem o que é isso ainda. Está naufragada no mar que ela gosta. Então vai ser banida. Isso não é castigo, é adequação de meio. Como diz outra, nadando de braçada, né? É porque muitos aqui estão cumprindo, por exemplo, os espíritos selvagens. Por que eles estão entre nós aqui reencarnados? Aprendendo com os mais evoluídos. E se vindo de corrosivo para a imperfeição. O mais evoluído endurecido já sabe que não pode dizer mentira, mas ele tem conhecimento da lei, dos mandamentos. Está lá na rede social, lá, semeando mentira. Ele sabe que não pode fazer isso, mas aquilo atende o interesse pessoal dele, porque não gosta de A, não gosta de B, então os meios justificam os fins.
mesmo que sejam éticos. Então, o selvagem é corrosivo desse, por meio do atrito no contato social. Às vezes vai ser uma bala perdida, um acidente automobilístico, alguém embriagado. Certo? Então, é mais ou menos por aí. Porque esses espíritos viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda atrasados. Então, vamos lá. E ouvi uma grande voz do céu que dizia. Então, nós estamos ouvindo que voz? Nós estamos ouvindo: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, muito mais do que imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, a questão não é saber se nós estamos sendo influenciados pelos espíritos. Qual que é a questão a saber? Identificar a natureza do pensamento que perpassa na nossa casa mental. Isso que nós temos que saber identificar. Opa, esse pensamento aqui está condizente com a minha condição de espírito? Não, então não vou dar vazão a esse pensamento. Porque pensamentos vão ainda circular na nossa mente, em função do nosso próprio estado. Nós precisamos identificar a natureza. É bom? Não é isso? Identificar entre o bem e o mal é a tônica do Livro dos Espíritos. Identificando, isso aqui não é um bom pensamento, não, então não vou dar vazão a esse pensamento. Morreu comigo esse pensamento. Tá certo? Porque aqui ele ouviu uma grande voz do céu. Então, uma voz com autoridade, é uma voz de superioridade moral, de avanço intelecto moral, é uma grande voz. Que é quando nós já temos aí uma mediunidade num outro grau, já conseguimos perceber a inspiração dos bons espíritos, até uma informação, até uma orientação que nos chega, que vem desses nossos irmãos aí, para nos auxiliar. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então eu anotei o seguinte aqui, ó. O tabernáculo é a essencialidade da nossa estrutura intrínseca, da consciência com as regras conceituais da vida. Nós estamos delineando a Jerusalém que está descendo do céu. Mas se ficarmos cultivando resistências perante os homens, dificultamos muito a implantação, porque trabalhamos obviamente em grupo. Hoje vivemos um momento de respaldar, pois o passado volta dentro dos nossos ideais de pacificação como uma enfermidade, como as entidades que nos visitam trazendo a carga vibracional da época passada, pois não despertaram ainda. Olha, eu notei isso aqui do Honório lá em 2010, 2011. Veja como isso é atual, é muito atual para nós aqui. O que está acontecendo na nossa reunião mediúnica? Vou repetir. Hoje vivemos um momento de respaldar, pois o passado volta dentro dos nossos ideais de pacificação como uma enfermidade, como as entidades que nos visitam trazendo a carga vibracional da época passada, pois não despertaram ainda. Não é o que está acontecendo aqui? Os trabalhos. Que é para acelerar, amigos, o nosso processo de evolução. E, consequentemente, desses espíritos também que estavam lá retidos em algum lugar, sem reencarnar, não sabemos. Temos visto aí espírito de 2.500 anos,
2000 anos, trazendo ainda as marcas daquele tempo. Reencarnaram? Podem ter reencarnado, mas eles não têm consciência disso. Podem ter ficado resguardados em muitos locais, porque os espíritos sabemos que o intervalo 224A, quanto tempo dura o intervalo entre as reencarnações? Varia de algumas horas a alguns milhares de séculos. Está aqui na questão 224A. 224A. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Porque não tem limite. E não tem espíritos que vão, até para resguardar a própria condição ainda de, vamos colocar assim, de imaturidade intelecto-moral, eles ficam resguardados no mundo espiritual. Para reencarnar numa época em que serão úteis. Seja como corrosivo do endurecimento do próximo, seja como, porque já traz um potencial para progredir. É exatamente o que você falou, né? Restaurar esse tabernáculo é exatamente o trabalho aqui que é feito com essa... Porque nós estamos trabalhando aqui com restauração do tabernáculo, porque nós, por exemplo, fomos aqueles que destruímos o templo de Jerusalém, fomos aqueles que colaboramos na Inquisição, movimentos equivocados, religiosos equivocados. Então nós distorcemos o tabernáculo. Nós estamos trabalhando na reparação do tabernáculo. E para isso ele tem que emergir, né? Tabernáculo interior. Exatamente. Porque se nós trabalharmos só pela restauração do tabernáculo exterior, nós não estamos fazendo a melhor parte, que é a nossa restauração. Que é a religiosidade de fora, exterior. Então você quer restaurar o seu tabernáculo interior. Qual que é o padrão ético-moral do tabernáculo interior? 10 mandamentos. No nosso caso aqui, que estamos seguindo a terceira revelação. 10 mandamentos. Mas tem um mandamento lá que diz assim: não dirás falso testemunho contra o seu próximo, mas você não concorda muito com ele, vai na rede social e dispara mentira, fake news. Eu aceito que está na rede social. Então você quer restaurar o tabernáculo, mas não quer. Você quer. Mas o seu desejo, o seu sentimento, não quer. Porque você gosta da confusão. Aí que está a dificuldade da evolução dos espíritos da Terra. É a famosa confusão entre desejo e vontade. Né? Desejo e vontade. Acende a consciência, mas... O desejo, porque aqui dá prazer. Dá prazer, você disparar lá uma... Dá prazer. E isso é movimento de perversidade, você lançar mentira para enganar as pessoas. Isso é perversidade. Tem gente que quanto mais gosta de colocar fogo, vai colocar. Está gerando destruição de reputações, gerando morte para si. Gerando morte para si. Lastra numa velocidade. Pois é. A conta chega, né? A conta chega no mundo interior. Porque lá no momento lá vai começar a ter síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, e vai por aí. Qual que é a origem disso? Cargas de emoções descontroladas, mantidas nos séculos, que cobram o preço no mundo interior, porque nós geramos a desagregação. Amigo, nós estamos trabalhando com o Espiritismo para restaurar o mundo interior que nós corrompemos. Agora, para restaurar o mundo interior que nós corrompemos, nós vamos trabalhar para melhorar o mundo de fora, criando novos hábitos. Porque existe uma alimentação e retroalimentação. Não existe transformação moral que não se manifeste por novos hábitos. Quem pensa que existe, está equivocado.
Está equivocado. Nós ainda não conseguimos sair das amarras. É preciso mudar hábitos. É o mais difícil para nós, é mudar hábitos. Em todas as áreas. Então, amigos, que Jesus nos abençoe. Semana que vem nós damos continuidade ao versículo 3. No seguinte aspecto: pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.